Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre a valorização do jovem advogado. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Ana Carolina Minozzi, que é advogada e presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB de Bauru. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor César. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço à TV FIB, à OAB de Bauru. Espero que tenhamos um bom debate sobre o assunto. Nós é que agradecemos. Sem dúvida teremos grandes discussões, sem dúvida iremos aí esclarecer o jovem advogado. O tema é extremamente específico, mas creio que é extremamente valoroso para esse jovem que começa a ingressar na carreira de advogado, né? E falando aí o jovem advogado, na realidade parece que nós estamos falando de uma pessoa nova e aí está, vamos dizer, um filtro em relação à idade, mas na verdade não é nada disso. Quando se fala em jovem advogado, o que abrange o jovem advogado? O jovem advogado ele é uma lacuna em branco, né? Jovem não é só aquele que entrou na faculdade recentemente, saiu e passou pela difícil tarefa, pelo difícil obstáculo do exame da OAB. Jovem advogado sempre é o advogado, porque ele sempre está em contato com a nova legislação. A legislação ela é dinâmica, ela fica buscando o fato social que está em constante movimento. Então, o advogado ele é sempre jovem nesse sentido. Mas hoje, especificamente, a gente veio conversar sobre o advogado que está no início da carreira e que ainda não entendeu muito bem como se posicionar no mercado, como prospectar esse mercado, alcançar clientes, ou se ele vai trabalhar com alguém, ou seguir uma carreira autônoma. É sobre isso que a gente veio conversar hoje. É interessante, né? A questão do jovem, como eu disse no começo, a terminologia jovem parece que nós estamos lidando com pessoas de 20 anos, quando na verdade nós teremos jovens advogados com 60 anos, 70 anos aí, que estão aí ingressando no mercado de trabalho. Seria o jovem advogado que está ingressando, né, na profissão. Exatamente. Embora se fale aí de tudo que possa fazer o jovem advogado, questão do tempo dele na profissão como advogado, é sabido que existem uma série de limitações em relação ao que ele pode exercer institucionalmente, ou seja, o que o jovem advogado pode fazer em relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. A OAB, como se sabe, né, todo o exercício da profissão é livre no país, né, garantido pelo artigo 5º da nossa Constituição Federal. No entanto, algumas profissões elas são regulamentadas em lei, que é o caso da advocacia. E a OAB ela possui, regulamentando a advocacia, o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994, e mais alguns regulamentos, né, o Código de Ética, outros regulamentos e outros provimentos que regulam a profissão. Nesses regulamentos da profissão de advocacia, nós encontramos algumas limitações institucionais àquele que iniciou a carreira há pouco tempo. Por exemplo, para se candidatar às chapas de eleição de diretorias das subseções e das seções, das seccionais, nós precisamos ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício de advocacia. Entre outras limitações, por exemplo, participação no Tribunal de Ética, como julgador do par, do colega, você também precisa ter 5 anos de advocacia. Ou então, o 5º Constitucional, a cadeira reservada nos tribunais para os advogados e membros do Ministério Público, a Constituição fala em 10 anos de advocacia. E esse é o que nós identificamos como o grupo do jovem advogado, aquele que tem menos do que 5 anos de advocacia ou menos do que 3 anos de advocacia. Não que seja uma regra, porque, como a gente comentou, é uma lacuna em branco. O jovem advogado é todo aquele que mudou, de repente foi o advogado executivo a vida inteira, está iniciando a carreira autônoma. Agora ele é jovem advogado porque ele está empreendendo no novo, então ele é um novo naquela área. Ou então a pessoa que está fazendo uma segunda faculdade de Direito, né, é muito comum a gente perceber isso na faculdade de Direito, ela acaba sendo a primeira, segunda, terceira opção. Você percebe na turma da faculdade de Direito que existem muitos jovens que iniciam a carreira com 17 anos, mas também existem muitas pessoas que fazem como segunda faculdade, terceira faculdade, que já são mais experientes, têm experiências de outras áreas. E ele vai ser jovem advogado da mesma forma. Hoje nós estamos vivenciando aí uma situação de crise no mercado de trabalho. Em todas as profissões, em todas as funções, nós verificamos aí que as pessoas estão tendo sérias dificuldades de se alocar no mercado, quiçá aí
as pessoas que iniciam uma carreira aí recém-formado. E especificamente na carreira do advogado, do jovem advogado, quais são aí as maiores dificuldades que ele encontra hoje? A carreira da advocacia ela é uma carreira concorrida. Vamos pensar aqui, âmbito de Bauru. Nós temos 5 faculdades de Direito em Bauru. Então, se supormos que formam-se 250 bacharéis em Direito que vão fazer o exame de ordem por ano e aplicarmos a média de 20% de aprovação no exame, então nós teríamos 50 novos inscritos ao ano só na subseção de Bauru. Realmente é um mercado concorrido. O jovem advogado, ele passa pela ansiedade de não saber como é o mercado, de não ter planejado essa carreira durante a faculdade. Ele passa pela ansiedade de dar os primeiros passos sozinho. Ele passa pela dificuldade de não ter uma rede de relacionamento. Então, aquele networking que ele tinha durante a graduação, que eram os colegas de faculdade, os professores, os chefes nos estágios públicos e privados, ele acaba se distanciando dessa rede de relacionamento. Ele precisa criar uma nova para prospectar mercado, para continuar a carreira. E é nisso que entra a importância da OAB, de participação na OAB e da comissão do jovem advogado. Além da falta de especialização do advogado. Ele acabou de iniciar a carreira, ele não é especialista em nada. Se ele não planejou a carreira dele, ele ainda não sabe no que se especializar. E a especialização ela é importante quando o advogado ele vai ser... E a especialização é importante para quando o advogado passa a ser conhecido na cidade, passa a ser indicado pelos seus colegas, nesse sentido que vem a participação na OAB como um benefício para quem está iniciando a carreira, superar os obstáculos desse início. Doutora Ana Carolina, você preside aí a Comissão do Jovem Advogado, que é ligada à OAB de Bauru. Qual seria aí a ajuda, qual é na realidade o papel que a Comissão do Jovem Advogado da OAB Bauru, qual o papel que ele exerce em benefício desse jovem advogado? A Comissão do Jovem Advogado, ela foi pensada para que fosse o berço dos líderes da OAB do futuro. Então, ela serve justamente para o jovem advogado estar dentro da ordem, conhecer a estrutura da ordem, saber o que é a OAB, saber que ele não está sozinho na carreira. Além do mais, ele passa a ter contato, saber quais são os seus benefícios por ser advogado, o que ele tem de benefício pagando a anuidade da OAB, a forma de continuação dos seus estudos e especialização, a forma de fazer rede de relacionamento, fazer networking, como ele pode fazer a publicidade legal dentro dos parâmetros que a OAB entende como possíveis, né, desde que não seja mercantilizada a atividade de advocacia, e além de fazer amigos. Na OAB, o jovem advogado ele vai ter contato com pessoas que estão passando pelas mesmas experiências que ele, com pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos obstáculos e também com aquelas que já passaram pelo que ele está passando. A gente tem um fortalecimento, na verdade, da carreira, a gente tem um fortalecimento de toda a família OAB quando o jovem entra para a OAB e conhece o que é. Então, nesse ínterim que vem a importância da Comissão do Jovem Advogado. Outra situação aí, como dito por você há pouco, a questão das redes de relacionamento. Hoje se fala muito em redes de relacionamento, enquanto na faculdade o jovem tinha a rede de relacionamento dele com os colegas ali de estudos, ou às vezes com os professores, mas depois ele sai aí para o mercado de trabalho após a sua aprovação na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E qual a importância aí? Como que ele faz? O que ele deve fazer para expandir essa rede de relacionamentos dele? E como que a OAB, a Comissão do Jovem Advogado, vem ajudando ele? A Comissão do Jovem Advogado, hoje, ela foi pensada em 5 frentes diferentes. Recepção, que seria uns jovens que recebem os novos inscritos. Então, logo na entrega de carteira, a Comissão do Jovem Advogado já está presente. Ela tem uma palavra na mesa diretora, já conversa diretamente com quem está recebendo a carteira e também logo lá na porta mesmo da OAB, recebendo o recém-inscrito na sua casa, que por vezes ele sequer conhece onde é a OAB, está adentrando pela primeira vez,
está meio envergonhado, não sabe muito bem com quem conversar. Então, essa é a recepção do jovem advogado, de se apresentar, convidar para a reunião ordinária, fazer a ligação posterior para insistir com o jovem que ele venha conhecer, porque realmente faz diferença, principalmente para aqueles que fizeram faculdade fora da cidade e agora retornaram para a cidade sem conhecer o mercado, sem conhecer ninguém de carreira jurídica. Além da recepção, nós temos mais 4 frentes. Uma acadêmica, então são os jovens advogados pensando o direito. Nós estamos, através desse núcleo acadêmico da Comissão do Jovem, elaborando um manual de início da jovem advocacia, de início à advocacia. Nós pesquisamos já o novo Código de Ética, nós estamos debatendo o novo Código de Processo Civil. São advogados da comissão que pesquisam o tema e apresentam o tema para os demais colegas. Então, cada um tem a sua oportunidade de experienciar a pesquisa e também a exposição do tema. Existe o fortalecimento de diversas outras habilidades que são acessórias à advocacia com esse tipo de atividade. Por exemplo, a oratória, a forma de se vestir, a importância da imagem. Você vai treinando tudo isso, vai lapidando com os projetos que nós temos na OAB. Através da Comissão do Jovem Advogado. Nós temos também mais 3 frentes, uma muito importante que está sendo ainda elaborada, elaborado um selo ao escritório que é amigo do jovem advogado. Além de outros projetos também que quem vier para a reunião vai conhecer. Você disse uma coisa interessante aí, que é a imagem do jovem advogado. Na realidade, hoje ele tem que passar uma imagem para o seu cliente, isso independentemente da questão do conhecimento jurídico, do domínio da técnica, que diz respeito aí não só ao jovem advogado, como a qualquer outro advogado. E isso aí também é uma questão que a gente vai debater aqui, mas daqui a pouco, porque nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estou debatendo o tema que diz respeito ao jovem advogado, a valorização do jovem advogado, com a doutora Ana Carolina Minozzi, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB de Bauru. No bloco passado, eu estava falando aqui a questão da imagem do jovem advogado e também da questão do conhecimento jurídico que ele deve ter, não obstante, evidentemente, essa questão do domínio da técnica. Como fica essa situação do jovem advogado que entra no mercado de trabalho e aí essa questão da imagem que ele deve transmitir? O personal branding ele é muitas vezes negligenciado pelo jovem advogado que não teve esse tipo de matéria na faculdade de Direito. Ela é uma faculdade eminentemente técnica jurídica. Nós não temos, então, conhecimento de empreendimento, gestão de pessoas, marca, publicidade. E a advocacia, ela é uma carreira como outra qualquer. Ela deve ser pensada como um empreendimento. Então, esse planejamento de carreira, ele inclui também planejamento da imagem do advogado, do profissional que está ali de frente com o seu cliente. Qual vai ser a diferença? Na transmissão de confiança, de que você sabe realmente tutelar o direito daquele cliente, que você vai dar conta dos detalhes. É realmente isso que o cliente foi buscar lá no seu escritório, né? A confiança de que o problema dele está sendo entregue nas mãos de alguém que vai saber resolver a situação dele. Foi justamente o que aconteceu comigo e com diversos outros colegas. Inclusive, essa é uma dos projetos da Comissão do Jovem Advogado, que é a troca de experiências entre nós e com quem tem mais experiência que nós. E em uma dessas conversas, nós contamos uns para os outros o que passamos logo no início da carreira.
E os primeiros clientes que eu atendi, eu percebi que eles ficavam inseguros. Se eu tivesse, quem sabe, uma imagem mais tão jovial, e eles ficavam inseguros com isso. Eu comecei a usar óculos, comecei a usar cabelo preso, até para passar mais segurança para o cliente, e funcionava. É até engraçado, mas conversando com os colegas, a gente chegou à conclusão de que todos passavam por isso. A gente escolhia, então, a cor da gravata, a forma de se vestir, a forma de se falar. Investimos em cursos de oratória, a eloquência com que você está fazendo o discurso para o cliente vai fazer toda a diferença, ele acreditar que você consegue realizar aquilo e sair seguro do seu escritório. Então, a imagem, ela também fala por si. Todos já ouvimos falar o jargão, né? Que uma imagem fala mais que 1000 palavras. E isso vale também para a marca pessoal. Essa é a importância de você entender a carreira de advocacia como um empreendimento também. Uma outra questão aí diz respeito à valorização, né? Toda carreira exige uma valorização profissional e a advocacia não é diferente, mas como é que fica aí o jovem advogado, como é que ele se porta hoje em relação à sua valorização profissional? É importante o advogado ele ser o primeiro a se valorizar. Claro que a OAB ela é a instituição que é a família desse advogado e ela luta por ele. Mas ele tem que ser o primeiro a valorizar os seus honorários, a observar pelo menos a tabela da OAB, que é obrigação dele observar, mas nós sabemos que muitas vezes o advogado, com medo de perder o cliente, acaba diminuindo o valor e isso só diminui a valorização dele mesmo e da carreira como um todo. Então, essa é uma grande dificuldade que o jovem advogado passa, a dúvida do quanto cobrar, ele acaba desvalorizando o seu trabalho, que é tão importante como qualquer outro, tão importante quanto aquele que já tem 10 anos de carreira é o trabalho do jovem advogado, porque ele é advogado da mesma forma. Ele vai ter o mesmo trabalho ou mais, porque ele está iniciando a carreira, então ele vai ter muito mais trabalho para realizar aquilo. Mas isso também pode ser um benefício para ele, porque se ele tem muito mais trabalho, ele vai ter também muito mais tempo para cativar esse cliente, para fazer realmente um tratamento gourmet ao cliente, porque já que ele não tem tantas ações ao mesmo tempo para cuidar, ele pode então dar bastante atenção personalizada àquele cliente, cativar esse cliente. E uma outra questão também que eu gosto sempre de falar, principalmente aqui, especificamente na cidade de Bauru, diz respeito à advocacia de massa. Nós temos vários escritórios aí de grande porte que desenvolvem a chamada advocacia de massa. Qual a importância desses escritórios para o jovem advogado? A importância desses grandes escritórios na cidade de Bauru é primordial, principalmente porque aqui, como nós falamos, se 50 novos advogados se inscrevem na OAB de Bauru por ano, então nós teríamos um mercado bem competitivo. Aí vem a importância desses escritórios de abarcar esse jovem advogado, né, que encontra ali a oportunidade de iniciar a carreira. Principalmente para aquele que não quer arriscar a carreira autônoma ou não quer arriscar uma carreira que demanda conhecimento especializado se ele não se sente confortável nesse tipo de advocacia. Se ele quer uma advocacia para começar a aprender sobre processo, se ele quer uma advocacia que ele não se arrisca ou que ele não tenha que ficar inovando no conhecimento a cada novo cliente, porque ele vai ter contato com um único cliente. Essa é a importância do grande escritório com a advocacia de massa. Abranger esse jovem que está iniciando a carreira e que não quer se arriscar com essas outras especializações ou com um novo cliente ou com um novo estudo a cada cliente. Hoje o bacharel em Direito, o estudante de Direito, antes de se tornar bacharel, ele passa 5 anos na faculdade de Direito, fazendo o curso seu de Direito, depois ele se forma, se torna bacharel, aqueles que querem acabam prestando a prova da OAB e acabam se tornando advogados e acabam querendo aí ingressar no mercado da advocacia. Só que como nós sabemos, o direito é muito vasto, é muito amplo e esse jovem advogado, ele sai na verdade da faculdade um grande generalista, né? Ele não tem especialização alguma, ele não tem nenhuma profundidade em nenhuma matéria do direito, em nenhuma disciplina. Qual seria então a importância para ele de uma especialização no mercado de hoje? A importância da especialização para o jovem advogado é justamente fazer com que ele se destaque no mercado de trabalho.
É possível você ser advogado generalista? Com certeza. No entanto, para que você seja indicado por um colega, para que você seja lembrado pelo seu trabalho, qual a melhor forma? Você sendo lembrado por ser especialista em tal área. Então, conforme você escolher mais cedo a sua meta, traçar mais cedo o seu objetivo, mais cedo você vai alcançá-los. É a mesma forma com a especialização. Ela é de suma importância para o advogado para que ele se destaque no mercado de trabalho e também para facilitar o trabalho dele. Porque se ele é generalista, não fica aqui nenhuma crítica a quem é. Existem aqueles que preferem ser generalista. No entanto, com a especialização, o trabalho fica facilitado. Por quê? Você não vai ter que ter uma nova pesquisa a cada novo cliente que você fizer, de novos princípios, de entender como é a área, de conhecer como é a estrutura do judiciário naquela área. Você vai ter o seu trabalho facilitado por conta de só trabalhar em área especializada. Essa é a importância da especialização. Além do mais, é a indicação de diversos coaches e empreendedores que você especialize e encontre um ramo para você no mercado. Falando em facilitação aí da questão do trabalho do jovem advogado, facilitação no sentido até de incentivo e tudo mais, como é que fica a atuação específica da OAB de Bauru no que diz respeito ao apoio a esse jovem advogado? A OAB de Bauru, ela valoriza muito o jovem advogado. Nós, inclusive, temos um diretor, secretário-geral, Dr. Edson Franciscato Mortari, que foi presidente da Comissão do Jovem Advogado até a gestão passada. E ele não é o primeiro diretor que é filho da Comissão do Jovem Advogado. Nós temos o nosso secretário-geral do Estado, Dr. Caio Augusto, que foi da Comissão do Jovem Advogado da OAB de Bauru, entre diversos outros diretores e presidentes de comissão que já foram da Comissão do Jovem Advogado de Bauru. Isso facilita o quê? Trazer a visão do jovem, mostrar para a diretoria da OAB o que ela precisa lutar pelo jovem, porque ele sabe quais são os obstáculos que o jovem está passando no mercado de trabalho. Além do mais, nós temos parcerias com outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Prerrogativas. Está aí mais um obstáculo do jovem advogado. Como ele teve uma formação técnica jurídica muito densa, ele acaba negligenciando esse conhecimento durante a faculdade, que é o conhecimento das prerrogativas que ele tem. E, por vezes, ele sequer sabe que está tendo suas prerrogativas violadas, que, na verdade, são direitos da população, não só do advogado. Mas as prerrogativas são aquilo que vão viabilizar a atuação do advogado. Às vezes, ele nem sabe que ele está sendo violado em suas prerrogativas. Hoje, nós temos um vice-presidente de prerrogativas jovem para justamente facilitar essa comunicação do jovem com a Comissão de Prerrogativas. Além do mais, nós temos diversas outras parcerias, como a parceria com o Tribunal de Ética e Disciplina. Como a gente disse no primeiro bloco, o jovem advogado ele não pode participar como julgador de seus pares, porque ele não tem tempo suficiente de carreira para isso. No entanto, ele pode participar do Tribunal de Ética como advogado ad hoc daquele que está litigando no Tribunal de Ética. Daquele que fez a denúncia em face de um advogado ou de um advogado que não tenha contratado também um patrono para se defender durante a sessão do Tribunal de Ética. Então, o jovem advogado tem essa parceria também com o 10º Tribunal de Ética, que é o que funciona aqui na nossa região, para que ele funcione como advogado ad hoc. Esse também é um mercado pouco explorado pelos advogados, não só pelo jovem, mas por todos os outros advogados. São poucos os advogados especialistas em direitos dos advogados. Está aí mais um mercado para o jovem se especializar, buscar conhecimento e atuar também. Além da OAB de Bauru ter duas salas disponíveis para atendimento exclusivo do advogado. Ele pode marcar um horário e atender o seu cliente
somente ele e seu cliente na sala, fica nas Nações Unidas, além dele poder atender em qualquer outra sala da OAB, mas essa ele pode marcar um horário e atender o cliente. Então, se ele não tem ainda uma sala alugada, se ele não tem onde atender o cliente, a OAB ela fornece essa estrutura física para ele. Lá ele tem ar-condicionado, internet, computador, café para receber o cliente, água. Essa é mais um benefício que a OAB dá de apoio a quem está iniciando a carreira. Nós vamos chegando ainda ao fim de mais um programa. Eu gostaria de abrir um espaço para suas últimas palavras, incentivo aí, união aos jovens advogados de Bauru. Obrigada, doutor César. Minha última mensagem é: venham para a Comissão do Jovem Advogado, participem, usem toda a estrutura que a OAB fornece para vocês. Com certeza vocês não estão sozinhos. Para quem já esteve nas entregas de carteira, eu sempre falo isso, são 4.000 advogados em Bauru. Isso significa que você entrou para uma família de 4.000 pessoas. Realmente você não está sozinho, vão surgir dúvidas, vão surgir medos ao longo da carreira. Isso é comum para qualquer outra carreira, principalmente uma que é essencial à justiça, como a advocacia. E lá você vai ter com quem dividir esses medos e superar esses obstáculos. Você vai criar novas habilidades que são importantes para a advocacia, você vai criar novos projetos, você vai perceber como é a estrutura e a política da OAB, a importância do fortalecimento da classe, e isso vai facilitar a sua carreira. Então, a última mensagem que eu deixo é exatamente essa: invistam em vocês mesmos, conheçam a OAB, tracem uma meta para a carreira de vocês. Quanto antes vocês traçarem, antes vocês vão alcançar, e que tenham uma carreira de sucesso. Contem conosco para isso. Nós agradecemos aqui a presença da doutora Ana Carolina Minozzi e eu agradeço em especial a sua audiência. Continue mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br e até o próximo.